Boa noite a todos e que Jesus abençoe mais essa oportunidade. É sempre gratificante a gente, né, voltar aqui a essa casa. Que, aliás, para mim foi o primeiro centro espírita que eu entrei na minha vida, né? E aquele dia que eu entrei, conheci uma pessoa de outra casa, que era próxima da minha casa, e acabei ficando por lá, mas a gente nunca esquece daqui, está sempre por aqui, né? E, e essa casa serve de modelo, serve de estímulo para todos nós, né? Para quem começa a ter espírita, mas para quem já está há muito tempo, né? O tema dessa noite, né, que a gente falou sobre os deveres esquecidos, né, em relação à nossa construção espiritual, a gente vai desenvolver. Então, nesse momento, a gente lembra assim que milhares de igrejas, milhares de centros espíritas, milhares de doutrinas por aí, nesse momento estão reunidos o Evangelho de Jesus, buscando ensinamentos, conhecimentos que ajude a ele a cuidar da sua condição espiritual, né? Porque nós temos que cuidar não só da vida material, mas da vida espiritual, porque nós somos espíritos, né, passando uma experiência na matéria, mas a verdadeira vida é a vida espiritual, ela que vai continuar, porque a matéria vai ficar por aí, né? E enquanto isso aí, quanto mais de idade a gente vai ficando, mais a gente vai preocupando em cuidar da nossa condição espiritual, né? Há poucos dias, até eu com meus irmãos, eu tenho mais 3 irmãos mais velhos que eu, tudo acima de 70 anos, né? Eles, né? E eu falei para eles assim: nossa, nós temos que cuidar agora mais, preparar mais para desencarnar, para morrer, do que para viver, né? Esse cara é bem bravo comigo. Eu falei: não, mas não tem outro jeito de pensar, ué. Vamos ver com mais 20, 30 anos, não tem. A vida é assim. Vou comprar agora a fazenda, vou botar empresa, eu vou cuidar daquilo que me envolve minha condição espiritual, que eu posso fazer, servir, ajudar. Apesar que nenhum deles são espíritas, né? Tem lá suas religiões, mas não é espírita. Então é por aí. Então a gente tem que cuidar disso. Então, por isso que a gente sabe que nesse momento muitas pessoas, cada um com a sua forma de ver, com a sua forma de encarar, né? E nós, do Espiritismo, que ela oferece um horizonte muito maior para a gente, né? Aí nós conseguimos ver muito mais adiante do que qualquer outra doutrina, graças a Deus, né? Mas isso nos enche de responsabilidade, né? Porque a gente aprende mais, e quem aprende mais, mais será cobrado, né? Então é muito interessante e importante a gente ter essa consciência. No livro Antologia da Criança, o Espírito de Meimei conta lá tem um conto, que ela fala, o Espírito conta o seguinte, que em determinada época um monarca, um rei muito poderoso, ia fazer uma viagem muito longa, né? Ia demorar muito tempo. E para isso ele chamou um dos seus filhos e deu uma fortuna para ele, um dinheiro, né? Para ele construir uma casa, que essa casa fosse o mais bela que possível. E ele ia fazer essa viagem e o filho que ia tomar conta da construção dessa casa. Para isso o dinheiro era mais que suficiente. Mas o jovem, com ideia meio assim, para outros pensamentos, né? Propôs a chance de eu aproveitar a vida, né? Eu vou ficar com esse dinheiro e vou aproveitar. E começou a fazer a casa. E a casa, quem constrói uma casa, ou quem construiu, a gente vai fazer de acordo com nossas posses. Você quer colocar o melhor possível para ficar mais bonito. Você não pode, coloca o que você pode. Mas a casa quer ficar mais bonitinha possível. E o rapaz tinha todas as condições de fazer a casa a melhor casa possível. Mas ele começou tudo onde era um material de primeira, onde era um mármore. Eu colocava um piso lá de segundo, uma madeira. Onde colocava qualquer coisa assim que era muito bonito, né? Ele colocava uma coisa de segunda, terceira, até a mão de obra, o serviço, também tudo deficiente. Então, tudo que ele colocava o mais barato. E com o dinheiro que ele supostamente ele economizava, ele sobrava, né? Ele gastava nas noitadas, nas loucuras, como se hoje fosse nas baladas do dia a dia que os jovens costumam fazer. Arrumou lá uns loucos lá, mais ou menos igual ele, e foram e partia para a farra do dia a dia. Mas a casa foi fazendo, foi construindo a casa. Até que acabou, você podia chamar aquilo de casa, né? E o monarca voltou da viagem.
voltou e encontrou o filho bem triste, abatido, lógico, pela vida que ele levava, né, é natural que ele estava daquele jeito, meio triste, né, meio sem rumo ali, né. E aí o pai olhou a casa, né, e o filho pegou a chave e falou: "Ó, meu filho, essa casa é construída para você mesmo". Deu a chave para ele. Não é a casa que seu pai sonhou, mas devemos respeitar que a casa que você quis fazer para você. E esse conto, então, né, assim, nos chama para uma série de reflexão, né. Esse monarca, da própria mensagem do Meimei fala, né, esse monarca seria Deus. O príncipe, o rapaz que fazia a casa, pode ser qualquer um de nós, pode ser eu, qualquer um de vocês. E a fortuna, o dinheiro, é a vida que Deus nos dá, para fazer o melhor possível. E essa vida que Deus deu para ele é uma vida, assim, de fartura, vamos dizer assim, de facilidade, de tudo jeito, tudo para ele conseguir o que ele queria. Agora nós também, em nossa vida, muitas vezes nós vivemos uma vida completamente desregrada, uma vida sem os valores mesmo, né. E a vida vai passando, a gente sempre vai adiando para depois de tomar uma atitude, de fazer uma coisa de bom, vai fazendo, passando, passando, quando vê a gente na porta do para desencarnar. Muitos de nós não aproveitamos. Quando se ganha muito, tem muita posse, muito dinheiro, aproveita para comer demais, para beber demais, sei lá, vive uma vida desregrada. Tanto é que está provado que desencarna muito mais gente no mundo por comer demais do que passar fome, né. Mas alguns que vivem uma vida um pouco mais reta, um pouco mais regrada, que descobre os valores da vida, né, que procura exercer as virtudes eternas, que em relação ao semelhante, em relação ao próximo, em relação à família, ao meio que ele vive. Esse tem o amparo da bondade divina e está construindo a sua casa no plano espiritual da melhor forma possível. Cada coisa que ele fez, pôs um tijolinho lá. De repente, uma coisa melhor, foi uma carroça de tijolo. Então, todos nós, independente da nossa religião, nossa fé, nossa doutrina, nossa condição, nós estamos construindo um lugar lá. Nós estamos construindo um lugar ao retornarmos. Quem vai nos receber, onde vamos, onde ficar. Todos nós queremos para o nosso lar, né? Mas lá no nosso lar não é bem assim do jeito que nós imaginamos. Então, a gente nasce, né, e reencarna com alguns propósitos de vida. Vários propósitos. Nem tudo. A gente não pode falar que o destino está marcado, acontecer isso, acontecer aquilo. Mas várias situações está marcado a gente passar, a gente viver, a gente vivenciar, a gente conhecer. Então tem uma mensagem de próprio André Luiz, né, que fala convivência, que ele fala: a vida Deus nos dá, mas a convivência é cada um de nós que faz. O meio que nós vivemos, as pessoas que estão em nosso redor ali, por mais difícil que a gente reclama muitas vezes, acha que a mulher está difícil, a companheira está difícil, o cunhado, a sogra, sei lá, a vivência que a gente vive, a gente está sempre reclamando. Mas aquelas pessoas são o melhor que a bondade divina achou para a gente ficar perto. Um dia era aquele lá mesmo. Se tem alguém difícil de lidar, e se eu perguntar aqui, tem alguém de vocês, tem algum parente difícil? Se você falar que não tem, eu vou falar que eu sei que é o problema. Então todos nós temos, e essa é exatamente a forma de a gente adquirir paciência, tolerância, a gente compreender, a gente exercer o que a gente estuda, a gente aprende aqui. É a forma de a gente dar testemunho, né? Porque só falar: Deus, me dá paciência. Deus não vai dar paciência, vai lá no Kardec, compra 10 quilos de paciência, não tem isso aí. Deus vai te dar uma confusão para você ter paciência, pra você aprender, te dar um ensinamento, dar um esclarecimento. E você vai, no dia a dia, você vai exercer a paciência, adquirir a virtude da paciência, que é uma das mais difíceis, como da humildade e assim por diante. Então, se tem alguém que é um enigma para você, você pode ter certeza que você é enigma para ele também. Então, e tudo que está próximo da gente, como Deus às vezes manda também, os amigos nossos, pessoas que nos ajudam. Nós temos parentes difíceis, nós temos amigos nossos, nós temos parentes nossos, nós temos alguém que nos ajuda, que nos orienta, que quer nosso bem, que nos encaminha, mostra para o bem. Então, uma série de coisas que vem para a gente construir essa casa. Então, nós vamos nascer lá em Rio Preto, você vai conhecer alguém. Então, o casamento mesmo, né? Não tem por acaso, né? Normalmente, a gente, lá no hospital, combina.
ó, vamos lá, nós estamos com dificuldade, uma relação, nós ficamos umas coisas pendentes aí para trás, vamos dar uma casada, vamos dar uma ajudada aí. E aí vamos nascer, arrumar um pai. E muitas vezes o pai da gente, né, que já fui até pai da gente, eu fui o que ajudou a gente, falava, de novo você me pedindo, mas nos ajuda, aceita, e tudo aquele trâmite que vem. Vem o pai, vem a mãe, depois nós nascemos, mas o pai fala para a gente assim, ó, quando eu estiver mais ou menos com 70 anos, lá, 65, 70 anos, vai me dar uma doença lá, ou um derrame, ou um Alzheimer, que eu preciso passar por isso. Você não me põe no asilo, não, hein? Você vai cuidar de mim até eu desencarnar. Aí chega aqui, o pai, quando vem a doença, pouco se manda para o asilo, até antes às vezes manda. Mas não assume o compromisso, e até é difícil. A própria esposa, a família, o marido, é difícil, é difícil. Mas é aquele que precisava passar por aquilo, que precisava estar junto. Muitas vezes pode até falar assim, eu tenho um amigo meu, né, que eu falo assim, não tem acaso, né? Eu tenho um amigo meu que ele é casado com um vizinho meu. Até. Ele é casado com uma senhora lá, ela é peruana. Ela nasceu no Peru e nasceu aqui no Brasil. Eles se encontraram no Japão e casaram. E muito bem. Então não tem acaso. Se eu perguntar para algum casal, aqui não vou perguntar, mas se eu perguntar, fala onde você nasceu? Aí eu nasci lá em Belo Horizonte. Eu nasci em Curitiba. Encontrou Rio Preto e casou. Quer dizer, tem que ter. Essas coisas foi por acaso? Tinha alguma coisa de se encontrar. Às vezes na mesma cidade também. Mas tinha um motivo, um sentido de estar próximo aqui. E a gente então vai se encaminhando nas situações. Vai caminhando no caminho que te orienta, te abençoa. Lá você vai lá, te orienta, vai lá, tem um Kardec, não sei se Espírita Kardec, é muito bom, lá tem trabalho, tem palestra, tem estudo, você tem 1000 oportunidades. Vai lá hoje, tem uma palestra interessante, nos orienta. Aí tem o jogo do Corinthians, aí nós vamos assistir o jogo do Corinthians e larga o Kardec para lá. E assim vai. Então, mas a vida vai continuando. Nós temos que fortalecer intimamente nossa atitude, nossos corações. Porque vem as provas, vem as dificuldades, vem as dores, vem os momentos difíceis. E a gente tem que saber suportar. Não tem outra forma. Isso a gente está preparado. A gente não pode, às vezes, quando vem a dor, o sofrimento, vai lá, abre a Bíblia, olha, você corre, tomar um passe. As coisas não funcionam assim. É como uma casa, ela tem que estar bem feita, bem estruturada, para quando vir o momento difícil, ela suporta a tempestade. Então, o Chico Xavier ele fala que, o nosso Emmanuel, fala que todas as provas, não importa que prova, que dor, a dificuldade que for, mas todas as provas, 50% é aceitação. E 50% só o tempo que vai fazer que a gente apaga aquilo, assalda aquilo. Não tem outro jeito da forma. Só que a gente não aceitamos. O sofrimento, quando nós estamos para lá para reencarnar, e a gente imagina a dificuldade para reencarnar, né? Ou a gente nasce lá naqueles países lá que tá terrível lá, ou então a gente não tem jeito, é difícil. Hoje, os conjuntos de prédios, a maioria são feitos com 1 ou 2 dormitórios, quer dizer, um dormitório só, 2 dormitórios, máximo. Então está difícil, então nós temos que aproveitar as oportunidades que aparecem para a gente trabalhar, de servir, de dar nossa contribuição, de aprender realmente. E a doutrina espírita é muito rica nisso, ela ensina muito para a gente os nossos compromissos, nossa responsabilidade. O Adelino nos conta, está no livro do Adelino Silveira, que a gente faz parte do grupo dele, do Centro Espírita de Mirassol. Eu moro aqui, mas eu vou lá. Então ele conta que um dia lá no Chico, ele durante mais de 30 anos, né, ele viveu lá junto com, praticamente toda semana ele ia lá com o Chico Xavier. E uma das vezes, às 2 horas da manhã, ele, o Chico, depois de atender não sei quantas pessoas lá, né, 2 horas da manhã, imagina. A gente fica louco para ir embora, para ver futebol, ver novela, né? 2 horas da manhã, o Chico saindo lá de onde ele estava, e um põe a mão no bolso dele, põe alguma coisa, quer abraçar, manda passar a mão na cabeça do filho, e demora quase 30 minutos para chegar lá fora no carro. Com a maior tranquilidade e tal. A Adelino perguntou para ele, vai, Chico, mas como é que você consegue numa muvuca dessa, numa confusão dessa, você ficar desse jeito? Ele falou, aceitação. Então é aí, né? Ele já estava ele fazer diferente, ele achar que aquilo estava errado. Né? Tem uma outra situação, está no livro do Adelino também, que
Uma pessoa vai lá, pergunta para o Chico, fala, Chico, uma pessoa está descrente de tudo. Já procurou tudo da medicina, tudo aí, isso, aquilo, para ser curado, para ser melhorado, já foi em outras religiões, já foi em várias casas espíritas, e não melhora. E vem aqui. Ele pode ser curado? Só lembrando disso aí, a gente está muito tempo no espiritismo, a gente tem muitas pessoas que vai num centro espírita, vai no outro, vai no outro, vai no outro. Ele chega num centro espírita, quer tomar um passe forte, como se o passe forte, forte. Arrumar um rapaz igual esse aqui, ó, para dar um passe bem forte dele, né? E não é isso aí, não é. A pessoa vem o ensinamento, ele tem que mudar, ele tem que transformar, ele tem que, a mudança dele. Como exige, o que ensinou numa casa espírita é a mesma coisa que ensinou na outra, o evangelho é igual. O evangelho segundo o espiritismo, todas elas são o mesmo ensinamento. Então a pessoa precisa mudar, e ele não quer mudar. Ele quer, o ser humano é assim, ele quer que o governo muda, tudo modifica, mas ele não muda. Ele quer que o mundo muda, mas ele não quer mudar. Então nós temos que mudar a nossa atitude, porque as mesmas atitudes, o resultado vai ser o mesmo. Quantas pessoas que chegam no final do ano, prometem o mundo e o fundo para o ano seguinte, que vai ser diferente, aí do ano você encontra com eles, do mesmo jeito, aí 2, 10 anos você encontra igual. Mas ele está do mesmo jeito, ele está fazendo as mesmas coisas, está gastando mais que pode gastar, e assim e o governo sempre culpado. Acho que o governo vai entrar ano que vem para fazer milagre. Pode ficar tranquilo, não vai ter milagre nenhum, vai ser a mesma coisa dos últimos anos, vai ser igual. Mas as pessoas são assim. Então, nas religiões, muitas vezes são assim também. Ele quer chegar e ser curado, ele quer chegar e ser ali num passe, numa água. Não, às vezes, muito tempo que ele é chamado ali, através da dor, porque ele possa, através do ensinamento, modificar, transformar a sua vida, transformar a sua atitude, ou transformar a forma dele viver. Então, quando o Chico falou assim, pode ser curado? Aí o Chico falou assim, pode ser curado, desde que seu merecimento já chegou o seu merecimento. Mesmo que ele não tenha fé, ele pode ser curado. Mas os espíritos amigos, pede a aceitação, que é fundamental nesse momento. Depois o Chico continua, mais adiante fala assim, e podemos acrescentar que muitas vezes temos conosco determinados tipos de moléstias que nós mesmos pedimos antes de nossa reencarnação, para que nossos impulsos negativos ou destrutivos sejam treinados. Então, tem certas doenças, certas dificuldades, que nós pedimos aquilo, pedimos para vir naquela forma, naquele meio. Quando a gente tem condições de desenhar o nosso corpo, conforme a gente aprende no espírita, fala, não, isso aqui não, menos assim, a gente assume umas deficiências. Chega que a gente não aceita a deficiência. Depois ele fala assim, muitas frustrações que sofremos nesse mundo são pedidos por nós mesmos, porque para que não venhamos a cair em falhas mais graves do que aquelas que já caímos em outras vidas. Então, muitas situações, nós precisamos dessas passar, para não ficar aí na mesma situação que já caímos, por isso estão enfrentando a mesma situação. É como um suicida, né? Ele suicidou por uma situação que não suportou. Ele só vai mudar, transformar, quando depois de várias reencarnações voltar do mesmo jeito, mesma situação, e ele superar aquilo, superar aquela prova que ele não suportou, chegou ao ponto de suicidar. Depois, no fim, ele remata e fala assim, então nós demandamos em rebeldia, em aflição desnecessária, exigindo uma cura, que se tivermos, será para a nossa ruína, e não para o nosso benefício. Então, muitas doenças, muita dificuldade, a cura é para a nossa ruína. As pessoas têm certas limitações e acabam fazendo bobagem, se não tiver tudo a condição normal. Tem uma das obras de Luiz, ela conta que tem um pessoal, espíritos, que vão numa casa, né? Até junto com um grupo espírita, da própria casa espírita, dá passe em pessoas. Eu, inclusive, fiz parte de um trabalho de muito tempo, né? Aqui em Rio Preto, muitos anos. E aí, numa casa que tinha um rapaz deitado, né? Assim, ali, sem poder andar, né? E a mãe, lógico, a mãe pedia, implorava, fazia prece. Queria que o filho andasse, voltasse normal. E ali os espíritos ficavam ali em volta, mas sabia que ele precisava ficar daquele jeito. Mas algum deles falavam, não, vamos melhorar ele, vamos fazer ele andar, né, tal. Não precisa dar um tempo, tal. Até que um dia resolveu deixar o pai levantar, melhorar. Começaram a dar parte diferente, e o rapaz melhorou, e começou a sair. Sair para a rua, e voltava, tal, saiu. Mas ele começou a voltar com cheiro de álcool,
eu estava meio nervoso. Chegou ao ponto de agredir a própria mãe. E a mãe falou, não, esse não é o filho que eu queria. Então, por que ele estava naquela condição? Porque se ele tivesse completamente perfeito em tudo, ele ia fazer o que ele estava fazendo. Então, são certas situações que a gente passa que nós precisamos entender, compreender o porquê daquilo. Hoje eu estava folheando umas coisas, lá achei uma mensagem, achei interessante, que se chama As Nuvens, né? Que é do Espírito de Valério, e que fala assim, num dia de sol, céu azul, né? A gente, um sábado, domingo, lá a hora que puder, vai no clube ou numa praça qualquer ali, e com o neto, ou com os filhos, né? Brincando, é muito bom, né? É muito saudável isso aí. Mas, de repente, vem as nuvens lá, né? E vem a chuva e atrapalha o passeio das pessoas que estão ali em redor, né? Aí ele fala assim, entretanto, embora o contratempo ao lazer, a chuva era providencial às plantações. Então, contrariou ali o passeio, mas as plantações precisam da chuva, precisavam da chuva, né? Então, precisava passar por aquilo, não tinha forma, né? Aí ele fala, isso também acontece conosco, quando provações surgem nos dias de alegria e lágrimas acompanham a nossa experiência. Muitas vezes, né, a gente está tudo bem, em paz, alegria, né? E, assim, nem pensando em problema. E a gente vive muito de ilusão, né? Nós só pegamos algumas coisas, às vezes ao dinheiro, a casa bonita, isso, aquela coisa, a fama, né? E achamos que a vida é aquilo ali. E quando nós vemos as dores, o sofrimento de outras pessoas, né, na televisão, no jornal, na internet, é tudo pesquisa, é estatística, é tantos por cento disso, daquilo. É pesquisa, não tem problema, mas quando é na gente, é dor. Quando é um filho, é um agente, é dor, é sofrimento mesmo. E a gente não sabe a hora que vem, não sabe a hora que vai vir. E por isso que ele fala assim, não fica adiando a tua atitude do bem, não fica a atitude de fazer a caridade, de fazer o bem. É importante que a gente se faça, pode ser hoje. Eu não sei se eu vou desencarnar hoje, espero que não seja hoje, não. Contudo, o que parece ser transtorno é um amparo da providência divina, pois da mesma forma que as lavouras necessitam das nuvens da chuva, nós precisamos das nuvens da dor, a fim de amadurecer no coração os trigais da virtude. Então, a mesma situação que lá na lavoura precisa da chuva, nós precisamos muitas vezes da dor, da dificuldade, para fortalecer intimamente o nosso coração, a nossa transformação. Se nós fazermos uma pesquisa das casas espíritas, todas as doutrinas por aí, vamos ver que 90%, às vezes até mais, estão ali por causa da dor e sofrimento. Porque quando está tudo bem, com dinheiro no bolso, ninguém lembra de nada. Então, a caridade é fundamental, a prática do bem, fazer o bem. Outro dia eu vi aí na rede social, mas muita gente você já viu, acho que foi no WhatsApp, eu achei interessante que eu lembro às vezes de falar, né? Em termos de caridade, aí que tinha uma fila do plano espiritual, a gente desencarnou, é dirigente espírita, você que estava, eu e o rapaz estava do lado aqui, que deve ser dirigente aqui da casa. E nós estávamos lá naquela fila enorme, assim, já desencarnado, né? E falou assim, quem que vai estar lá na frente, lá, perguntando para uma velhinha que estava ali. Aí a velhinha falou assim, é Jesus que está lá. Essas pessoas estão aqui nessa fila, vai falar com ele lá. Ela estava com uma senha na mão, assim, uma fichinha na mão, né? E olhando a ficha dela lá, era 2 milhões e pouco lá o número da senha dela. Aí nós perguntamos para ela assim, escuta, mãe, e como é que vai pegar essa senha? Ela falou, é o seguinte, quanto mais caridade vocês fizerem na Terra, mais perto vocês vão pegar a senha lá, mais perto dele. Então tá bom. Aí nós perguntamos, vai sair e perguntamos para ele, escuta, como é que é o nome da senhora? Porque às vezes a gente vai encontrar depois lá, né? Eu falei, lá na Terra me chamava de Madre Teresa de Calcutá. Então, São Madre Teresa estava com a ficha de 2 milhões e pouco, né? E nós, né? Então, é a prática do bem. E ela só fez bem. Né? Existe alguma coisa de exemplo que a gente sempre cita, né? Não tem nada a ver com o espiritismo, mas é uma pessoa amorosa, de bondade. Até quando ela ganhou o prêmio Nobel lá, ela dispensou o banquete. Falando, vocês banquete, o dinheiro do banquete leva lá para a África, lá, para a citada. Talvez foram prender ela estava lá limpando as feridas, né, dos doentes ali. Aí o soldado falou, mas só ela que faz isso aqui, não tem outra pessoa? Ele falou, não, ninguém faz, só ela. Aí deixou ela. Outra vez ela perguntou para a pessoa, o senhor faz isso aqui por $1 milhão? Ele falou, não, eu não faço nem por nada, dinheiro nenhum. Eu falei assim, eu também não faço por amor. Então, essas atitudes mais simples que a gente tem a oportunidade de fazer, no nosso dia a dia, que a gente deve fazer. Eu vou contar agora umas historinhas aqui para vocês, para a gente firmar esse que nós estamos falando aqui, né?
Tem aquele livro Jesus no Lar. Jesus no Lar é um livro que, quando Jesus estava aqui, que ele fazia o culto regular. Aliás, o culto regular é fundamental para todos nós, né, que somos espíritas, realizar a nossa casa, toda semana, um dia da semana, ver o melhor horário que a gente possa fazer. Se você quiser fazer sozinho, faz sozinho. Se o marido não quiser fazer, ou se o marido quiser, a mulher não quer fazer, mas faz. Toda semana, aquele dia, senta num cantinho lá, pega o livro, e é muito interessante. O culto regular é fundamental para todos nós, porque a proteção que a gente ganha não só na nossa casa, nosso lar, não só como espírito encarnado, desencarnado, os nossos vizinhos também serão amparados. É muito, muito importante, né? O hábito do culto regular. E esse livro aqui, o Jesus do Lar, tem uma historinha aqui. E naquela época Jesus reunia na casa de alguém, né? E tinha os apóstolos ali, falava, comentava alguma coisa, e Jesus falava e contava uma historinha, né? E aqui, nesse dia aqui, estava o André, e ele falando da dificuldade, né? Da expansão dos princípios, né? Que Jesus tinha passado, né? De passar para os fariseus, que não aceitavam ali, não tem jeito. E nós, muitas vezes, tem o hábito, tem pessoas que têm o hábito, que quer empurrar as coisas a goela abaixo da pessoa. Principalmente quando entra no espiritismo, que a gente começa a aprender um mundo diferente, a gente quer que a pessoa põe aquilo, não tem jeito. Isso é o tempo, é a hora certa, não tem jeito. E ele estava revoltado, André, com aquilo. Aí Jesus falou assim, uma frase interessante, falou assim, nenhuma escola religiosa triunfará com o Pai, ausentando-se do amor que nos cultivar uns para com os outros. Nenhuma doutrina, nenhuma religião, vamos dizer assim, ela vai atingir sucesso se ela deixar de dar amor ao próximo semelhante. Nós não devemos, porque somos espíritas, abandonar o evangelho, o católico, o budista, sabe que for. Todos nós somos filhos de Deus, estamos aprendendo, e não quer dizer que na próxima religião não seremos um pastor, seremos sacerdote. Então, o importante é ser cristão. Então, ele conta uma história que numa da região, algumas famílias, né, viviam muito bem, família ali na zona rural. Mas, de repente, alguém deles lá, era uma harmonia total, né? Alguém começou a achar que Deus estava no trovão. O outro falava que Deus estava no vento. E o outro falava que Deus estava no sol. E discutindo daquela coisa e tal, e vai. Aí chegou ao ponto de se agredir. Cada um pegou lá o que ele achava que era lá e tal, e agrediu um com o outro. E desarmonizou tudo ali, a região, o ambiente, tudo que estava construindo, foi tudo para perdido, né? Aí a bondade vinha, manda um enviado, né, alguém, uma pessoa simples lá do meio deles, lá, que vem falar com eles e fala, ó, todos vocês estão certos, porque Deus está no trovão, né? O trovão é importante da chuva, e Deus está no vento também, e é importante, Deus está no sol, não podemos ficar sem o sol, mas isso que vocês estão usando para guerrear aí, isso é tudo, não vai ajudar em nada, isso é para usar para outro sentido, a madeira para construir, a pedra para construir pontes, casas, assim por diante. E Jesus remata no final, muito interessante que ele fala aqui, ele fala, em matéria religiosa, cada crente possui razões respeitáveis e detém preciosas possibilidades que devem ser aproveitadas no engrandecimento da vida e do tempo, glorificando o Pai. Cada criatura, porém, guarda a bênção do céu e nada realiza de bom em favor dos semelhantes e a benefício de si mesma, assemelha-se ao avarento, que se precipita no inferno da sede e da fome, no intuito de esconder indebitamente a riqueza que Deus lhe emprestou. Por isso mesmo, a fé que não ajuda, não instrui e nem consola, não passa de escura vaidade do coração. Então, isso é muito interessante, né, porque aqui fala da pessoa, a pessoa que sabe, né, e não passa adiante, que não ensina, que não ajuda, que não serve. E dá o exemplo do avarento, né? Do avarento, até que a gente fala até que ela fala, o cara é tão avarento, tão pão duro que não abre nem a mão. Ele está com a comida, mas ele não come a comida aqui para ninguém ver, porque senão vocês vão querer também. Então ele esconde, ele morre até de fome, mas não dá para o outro. Quer dizer, a religião também que não faz essa forma, que não usa, ajuda, que não serve e não consola, ele está falando aqui, não passa escura vaidade no coração, não vai servir para nada. E que é exatamente o contrário, que o Espírito nos prega, nos ensina, não só dentro da casa espírita, mas no dia a dia e por aí. Então, são todas obrigações que nós reencarnamos e fazemos, né? Então, como é que nós lidamos com a doutrina espírita?
Esse outro que tem no livro Voz de Grande Além, Voz de Grande Além é um livro. Quando o Chico estava em Pedro Leopoldo, andei ali para Uberaba, tinha um trabalho, né, do Grupo Espírita Bem, que toda semana reunia ali, e eles, o Espírito se comunicava, o BED era o Chico Xavier, né? E, inclusive, tem isso aqui até gravado em áudio também, e fez 3 livros, né? E foi Voz de Grande Além, Falando da Terra e Instruções Psicofônicas. São 3 livros que foram feitos, até pelo marido da Meimei, né? O Arnaldo Rocha, que desencarnou agora há uns 2, 3 anos. E aqui tinha uma espírito que chama Valéria, ela se comunicou, ela já tinha comunicado algumas vezes lá com o Chico, e muito difícil, né? Mas essa vez ela que comunicou e falou, hoje vou contar a minha história. A história chama Ceitil por Ceitil. Ela é um espírito que vivia até muito bem, ela, o marido e 4 filhos, uma harmonia, bem, né? E, de repente, ali, um dia ela sente uns sintomas, e vai na cidade, o consulto médico, e o diagnóstico que veio foi terrível, né? Porque era lepra. E aí, a dor, né, maior até do que a doença, é o abandono, né? Dos filhos, do marido, foram embora, vendeu a propriedade ali, deixou só uma choça para ela ficar lá, né? E eles foram embora. E aí, imagina uma situação, ela contando, isso na última encarnação dela. E ali foi passando, né, os dias, os meses, e ela ali abandonada, e aquilo vai, imagina a situação de uma pessoa dessa, e passou anos e anos, né? E ela ali passou 10 anos nesse sofrimento, nessa dor. Ela virou daquela região uma assombração, né? Ela megera, ela não sei o que tem. E um dia ela estava lá, assim, da noite, dormiu, deitou, né? Ela pediu para Deus que me ensinasse, falasse para ela. Por que daquela dor, daquele sofrimento? O que ela fez, né? Porque ela passa tanto sofrimento ali. E aí ela parece que ela dorme, assim, parece num sonho, né? E ela vai para um lugar e tem lá um irmão dela, tem 4 crianças também, 4 filhos, e a esposa. E ela vai até o Santo Ofício, né? Que é da Inquisição, e faz acusações terríveis da relação ao irmão dela, tudo mentira, né? Tudo coisa que não tinha sentido. E pede lá para ela ser preso, né? E ele vai preso, nas masmorras, nos colabouços, as coisas mais difíceis. E o rapaz e a mulher, a família, tudo morre no maior sofrimento do mundo, naquela prisão das mais que a gente vê nas obras, que é terrível, né? E aí ela está ali, e por isso que ela fez. E aí, naquela noite, o dia amanhece, né? E tinha uns caçadores, né, passando por ali, e ela escuta eles falar, né? Falou, se aquela megera, se aquela morreu, vamos dar uma olhada aí. E ela está na casa, né? Ah, não vou olhar, não, vamos pôr fogo. Se ela não morreu, ela morre hoje, né? E ela se escutou até o fósforo, acendeu o fósforo. E eles põem fogo, e o fogo vai comendo ali, correndo, e ela lá dentro, né? E ela sente o fogo de queimar, né? Que vai morrendo naquela hora. Eu achei interessante que ela fala, né? Porque ela está desencarnando, mas tanto ela percebe que o rosto dela vai voltando ao normal, tudo, o corpo voltando ao normal. E ela vê alguns amigos dela, né? De outras vidas, amigos, né? Convidando, chamando ela próxima ali. Então, o resgate, a pessoa está pagando, está sofrendo, mas sente feliz por aquilo. Ela sabia por que estava passando por aquilo. E é a hora do resgate, de pagar aquilo. Eu me lembro até, quando eu morava em São Paulo, né? Lembrei quando eu vi isso aqui. Eu morava em São Paulo e um dia eu estava. Minha esposa morava aqui de Rio Preto, eu fui trazer ela para a rodoviária. E na volta, quando eu voltei, eu estava passando em cima do viaduto do Chá, e tinha o fogo naquele edifício da Crefsul, né? Eu trabalhei por perto, eu tinha até visto o edifício do Andraus, também estava lá perto. E eu, como sou vítima de fogo, acho que. Vítima não, né? Deve ter aprontado muito com fogo por aí. Porque quando eu era criança, eu caí no fogo, queimei o joelho tudo. Quando eu quis ir mais um pouco, pegou no fogo, queimou a minha perna. Eu tinha uma fábrica em São Paulo, pegou fogo, queimou tudo também. Isso depois dessa coisa. Queimou, não sobrou nada. Os 800 metros de firma lá, queimou. E esse dia eu estava vendo lá, e o pessoal pulava lá de cima, né? Uma coisa mais horrível, né? Aquele fogo comendo e gente pulando. Mas naquele dia, muito tempo depois, que eu vi que naquele dia, algum daqueles espíritos que estava ali, era comunicação lá no Chico Xavier. Comunicar lá no Chico Xavier. E falando, né? Como essa senhora aqui, a Valéria, falando também que ele estava sendo queimado ali, acabando, né? Ao mesmo tempo eles viam, assim como um filme, guerra, situações que eles provocaram em outras vidas, e amigos dele também esperando de braços abertos ali, né?
sabia que estava ali passando por uma situação, mas não tinha dor, sofrimento. Sabia que era um resgate, era um passo à frente. Isso acontece com todos nós. Por mais, qualquer situação que a gente viva por aí, tem sempre um porquê e um motivo, né? Tem outra história aqui também, que é relacionada, é muito interessante também, que é no livro Contos e Pontos, que é de Irmão X, eu gosto muito de Irmão X, chama o Testemunho. Então, na Cesareia, conta que tinha um senhor lá, um velhinho estava ali, e chegou uns jovens aprendizes, né, que estavam descobrindo o ensinamento de Cristo, o ensinamento daquilo, e ali eles queriam um testemunho daquilo. A gente aprende, mas dá um testemunho do que está aprendendo, né? Aí o senhor, né, falou assim, vou contar uma história para vocês. Aí ele fala, um devotado judeu, né, que se transformou pelos novos ensinamentos do Cristo, foi para pregar o ensinamento do Cristo, como o apóstolo Paulo fez, pregando, foi pregar, tal, falar. Mas ninguém aceitava. O pessoal jogava pedra, xingava, falava em perdão, que perdoar nada, falava em caridade, fraternidade. Ninguém aceitava de jeito nenhum. Não tem. E ele ficou um tempo, depois que ele desanimou. Aí ele falou assim, vou para outra região, né? Uma região, lá eu conheço pessoas também, foi indo. Mas no caminho que ele ia indo para lá, de repente, de frente dele surgiu um crocodilo. E o crocodilo assustou, né? Um crocodilo ali, ficou assustado, ele pastor e tal. Aí ele olhou para trás, tinha mais dois atrás dele, do lado. Aí ele lembrou de uma cabana que tinha ali perto, e falou, vou esconder naquela casa, né? Quando chegou lá na casa, a casa tinha sido destruída, derrubada, se foi o vento que foi, né? Não tinha nada, não tinha mais casa. E ele falou assim, nossa, ali tem uma caverna, uma oca, né? Eu vou para lá. Correu para lá. Chegou lá, quando ele foi, assim, uma serpente ergueu a cabeça assim, e ele voltou para trás, né? Isso já foi aumentando os crocodilos, já não era mais 2, 3, era mais 10, 15. E ele voltou. Aí ele viu tinha uma ponte, né? Ele falou, tem uma pontezinha, deve ser mais uma pinguela, né? Ele foi lá, mas não tinha também. A enchente levou, não tinha mais nada. E o desespero foi aumentando. Aí ele viu duas árvores, assim, árvore verde, né? Ele falou, vou subir naquela arvinha, eu subo, ele não me pega. E subiu na árvore. Mas a árvore, o galho verde, ele devia estar meio gordinho, igual eu, né? E o galho tombou e ele quase caiu. Foi da outra, a mesma coisa. Aí ele não sabia o que ele fazia, né? Aí tinha uma espécie de um morro, assim, ele foi subir lá em cima, né? E correu para subir lá em cima e dar, sei lá, o que eu vejo do outro lado. Mas do outro lado era um abismo, era um precipício, né? Que não tinha, era morte certa, né? Aí ele joelhou, né? E falou, Jesus, cumpra seus desígnios do seu escravo. E aí, parece umas dúvidas, uma assombração, uma neblina apareceu assim, né? E Jesus apareceu. Ele falou, calma, a minha graça basta. E os crocodilos praticamente foram embora, né? E aí o velhinho completou a história muito interessante que ele fala assim, e serve tudo para todos nós, né? Todos os seguidores do Senhor encontrarão adversário na senda de purificação. Quanto mais adiantado o curso que se encontra, maior é o número de testemunhos e de lições, porque as dificuldades, obstáculos, perseguições e incompreensões são sempre feras simbólicas. Então, por mais que nós aprendemos, nós estudamos no doutor espírita, nos ensina e orienta, mas não quer dizer que nós estamos em muitas provas, em muitas situações. Nós temos que dar testemunho daquilo que estamos aprendendo. Que é que os jovens estavam cobrando lá. E ele continua falando assim, há discípulos que encontram um crocodilo por ano, outros recebem um crocodilo mensal ou semanal, e muitos existem que são defrontados por uma romaria de crocodilo de hora em hora, dependendo da experiência do avanço levado a efeito. Esse crocodilo, é claro, não é crocodilo, são dificuldades, são dores, são problemas. Ninguém vai sair daqui com crocodilo na rua. Mas amanhã, em casa, alguma coisa, pode ser que surja um problema, uma dificuldade, uma prova, você vai ter que saber suportar e passar por aquilo. Nesses momentos preciosos e importantes, contudo, não vale qualquer recurso à proteção das forças exteriores, porque na escola divina da ascensão, cada aprendiz deverá encontrar o socorro, a resposta ou a solução dentro de si mesmo. Então, nessa hora, nesse momento da provação, da dificuldade, você não vai encontrar. Ele procurou. Se ele tivesse uma arma, ele dá um tiro, vamos dizer assim. Se tivesse um pau, ou alguma coisa. Ele não achou nada.
Ele só achou a solução quando ele ajoelhou e pediu o socorro de Deus. Então nós vamos na casa espírita, nós estudamos, aprendemos. É que nós estamos falando no começo, a pessoa vai em várias casas por lá. Não vai, ele vai contar ajuda, ensinamento, orientação. Mas a solução é melhor, está dentro dele, é dentro de cada um de nós. A solução está dentro de cada um da nossa atitude, que nós fazemos, realizamos. Então, ele só encontrou forças para aquilo quando ele submeteu com resignação a Jesus, a Deus, né, o Pai, que através das suas leis, né, e submeter-se ao que tinha que passar. E estava ali pronto para suportar aquilo. Então, todos nós, né, estamos construindo, né, a nossa casa no plano espiritual. Nascemos com os propósitos, com nossos deveres, né, e vamos retornar um dia ao plano espiritual. Mas cada atitude nossa, e quando se compara uma casa espiritual com uma casa material, fica fácil a gente comparar, né? Porque a mesma atitude que o rapaz tomou lá de fazer material de segunda, a casa virou um casebre dentro da casa, aquilo, nós também, em relação às pessoas, a nossa vivência em casa, com a família, o semelhante no dia a dia, usar as virtudes eternas. Se nós usarmos o perdão, a paciência, a tolerância, exercemos a caridade, exercemos a humildade, trabalhando bem, exercer a caridade, nós vamos fazer uma casa bonita. Mas se ao contrário, nós não tem perdão, nós não tem espírito de renúncia no momento, o pensamento no mal, nós estamos fazendo uma casa. E lá no nosso lar, a gente constrói essa casa. Mas lá constrói essa casa através do bônus hora de trabalho. Então, se a gente tem vontade de trabalhar aqui, nós temos que trabalhar lá, vamos ter que trabalhar lá. É o bônus hora, é trabalho. É trabalho para merecer uma condição melhor. E aquele que não tem condição, é como dar um cheque, vai no banco, não tem fundo, volta o cheque. Lá no bônus hora, lá no nosso lar também. Chega lá uma mãe e pede, meu filho precisa disso, precisa daquilo. Olha na ficha dela, só tem crédito, pode ajudar. Não tem, não ajuda. Isso a gente vê nas obras aí. Então vamos trabalhar, vamos lutar, vamos servir, vamos dar nossa contribuição. Eu tenho a certeza que o pessoal do Kardec vai construir uma casa maravilhosa lá. Igual uma casa que eu vi do Beethoven, né? Que ele fez igual o instrumento dele, coisa mais linda. A casa é dele, não sei. Então, tenho certeza disso que vocês vão fazer. É muito interessante. Então, muito obrigado a todos e que Jesus nos abençoe.